acontecendo. É isso, pastor Diego? Como falávamos, né, o tema, ele por si só é muito palpitante, né, e ele se desdobra em vários outros temas, outras questões correlacionadas. Eu iniciaria aqui citando um general ateniense do passado, Tucídides. Ele disse assim: a maioria das pessoas não se esforça para descobrir a verdade das coisas, mas acredita na primeira coisa que ouve, né? É uma frase que se aplica perfeitamente ao contexto em que vivemos, porque, embora sejamos uma sociedade hoje, ou uma geração com muito acesso à informação não necessariamente significa informação útil, né? É preciso ter um filtro, ter critério para a gente não cair numa guerra, essa sim, bem familiar em todos os contextos mundiais hoje, inclusive aqui no Brasil, que é a guerra de narrativas, né? Então, essa sim está bem presente no cotidiano de todos nós hoje em dia, e sobretudo no mundo virtual. Então, eu penso que para a gente chegar nessa questão específica, por que está acontecendo o que está acontecendo lá? Eu penso que seja interessante, como é uma conversa aqui, acho que vale a pena a gente dar alguns passos atrás para entender o porquê, ou qual é o contexto, né? Até para a gente aqui, a gente está aqui no Ocidente e tal, é tão longe às vezes, a gente está falando lá do Oriente Médio, Oriente Próximo, etc. Então, há esse conflito já de décadas, perpassa aí, né, século XX, e já se estende agora já no século XXI. Mas o que acontece, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, Claro. No seguinte aspecto, deixar bem claro aqui, assim, todos aqui somos, acho que é unânime, né, todos somos favoráveis à paz, né? Oramos pela paz. Eu me sensibilizo com a população em geral, israelense, palestina, as pessoas comuns, pais, mães, donos de casa, trabalhadores, comerciantes, pessoas que têm assim, o seu cotidiano diretamente afetado por esses conflitos. Inclusive esse que está em andamento no presente, supostamente, né, com esse fogo cessado, como falou o professor aí. Então, feita essa ressalva, vamos tentar aqui colocar alguns pontos, do ponto de vista até histórico, sem paixões, né? Aqui não há fla-flu aqui, mas refletindo à luz da história para tentar entender esse contexto e por que se chega nesse ponto que se chega. Historicamente falando, aquela terra, aquela região, nós conhecemos a Bíblia, ela foi chamada de Israel desde o tempo do patriarca Jacó. Aquela terra foi conhecida como Israel até a época, para ser mais específico, o ano 135 depois de Cristo, já da nossa era. Nunca existiu naquela região um Estado palestino. Nunca houve ali um Estado palestino ao longo da história. E nunca existiu um povo palestino na antiguidade, né? O que acontece é que, primeiro, a gente tem que separar ficção de fatos, né? Eu penso que seja por aí, para a gente chegar numa questão, numa conversa equilibrada aqui, o ponto. Você me estendeu, irmão? Não, né? foi de vontade. Então, veja bem, foi o que acontece. Você tem alguns escritores, historiadores da antiguidade, como Heródoto, Flávio Josefo, e há uma palavra no hebraico chamada Pelechet. Essa palavra comumente se traduz como filisteu ou Filístia. Então, na terra de Israel você tinha, a terra era dividida, Galileia, Samaria, Judéia e Filístia.
E aí você tem obras desses historiadores, como, por exemplo, Heródoto e o Flávio Josefo, que eu citei aqui, e que, ao terem as suas obras traduzidas, essa palavra Pelechete, que deveria ser Filístia, foi traduzida como Palestina. Um erro de tradução. E não dos autores, mas dos tradutores das obras deles. E o que acontece? No século II, então, no ano 135, ali o imperador, aquela região estava sob domínio ainda do Império Romano, e o imperador Adriano, após uma revolta ali, houve uma primeira revolta, depois uma segunda revolta dos judeus, ele empreende uma ação violenta, né, contra os judeus naquela região, e ele, num ato de retaliação, ele então decide renomear a região, e ele põe numa clara afronta, né? Os romanos, né, nós sabemos, eles tinham a língua oficial, pelo menos era o latim, né? E, por exemplo, a palavra filisteu em latim é filistino, então bem parecido com palestino, como eu disse aqui. E ele então, esse imperador Adriano, ele decide renomear a terra como Síria-Palestina, e ele renomeia Jerusalém como Aélia Capitolina. O que acontece? A história avança, lá na frente alguém tem essa sacada de transformar a guerra contra, ou o ódio, vamos falar sobre isso, né, mais adiante, o ódio, o antissemitismo contra o povo judeu numa causa justa, a causa do povo, entre aspas, palestino. E aí tem-se origem, digamos assim, nesse conflito justificado, onde agora eu vou lutar pela causa de um povo oprimido que tem sido alvo do povo judeu e do Estado de Israel, esse Estado de Israel mais recente, né? Então, assim, vamos pontuar até aqui e aí a gente